Marcos 2, 1-7. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2, 8-12. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, o lugar que ele tinha deixado, que ele não podia mais estar por causa do leproso que ele curou. Lemos isso no final do capítulo 1. Mas tendo ele saído, o leproso saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Cidade de Cafarnaum. Mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Foi aqui que Jesus entrou outra vez na cidade de Cafarnaum e soube-se que estava em casa, pois é impossível esconder quando Jesus está presente. O que Jesus foi fazer a Cafarnaum foi anunciar a palavra. O que Marcos já tinha referido anteriormente que Jesus tinha vindo fazer. Lemos isso no capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. E Marcos volta a repetir no versículo 21 do capítulo 1. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E no versículo 38, e ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus veio para anunciar a palavra. Foi isso que ele veio fazer antes de dar a sua vida na cruz. E aquilo que Jesus falava era o reino de Deus. O reino de Deus que voltava outra vez a estar em mãos humanas. Jesus, como homem, ele era o rei. E nós só somos verdadeiramente seres humanos em toda a sua plenitude se estivermos fazendo aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos, que era dominar a terra. É lógico, debaixo da autoridade soberana e gloriosa de Deus, louvando a Deus com júbilo. Mas dado que Adão não fez isso, nem a sua descendência fez isso, Deus teve que nascer de mulher, Jesus, aquele que, sendo plenamente homem, é também Deus plenamente. Aquele que em tudo se sujeitou à soberana vontade do Pai e voltou a ter nas suas mãos, voltou a estar nas mãos de um homem, o domínio de todas as coisas. É isso que Jesus falava, é isso que Jesus anunciava. O reino de Deus estava entre eles. E quando nós entendemos quem somos, quando entendemos o que é realmente ser humano, entregamo-nos nas mãos daquele que deu a vida por nós e pelo seu Espírito exaltamos acima de tudo o nosso Deus. Para que o reino possa ser uma realidade na vida do ser humano, o pecado tem que ser tratado. Por isso as palavras de João Batista e de Jesus: arrependei-vos. Mas para lidar com o pecado no reino de Deus, Jesus, que era o rei que estava ali no reino, Jesus não pôde ficar pelo superficial, por aquilo que era aparente. Ele teve de ir em profundidade. Ele tem que ir em profundidade. E neste texto podemos ver de forma muito clara como Jesus vê em profundidade. Como ele vê não superficialmente. Jesus viu em profundidade a fé daqueles amigos deste homem paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu em profundidade a necessidade deste homem paralítico. E por isso ele lhe disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus também viu em profundidade
a intenção do coração dos escribas e da multidão. Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus viu a fé destes 4 homens. Tudo o que aqueles amigos queriam fazer e fizeram foi levar o paralítico a Jesus. Pois eles sabiam que Jesus era a pessoa certa a quem levar o seu amigo paralítico. A fé destes homens estava na pessoa de Jesus. E a fé em Jesus, a fé na pessoa de Jesus, a fé em Deus, faz com que nós façamos aquilo que é certo. A fé verdadeira leva-nos a agir com obras, que foi aquilo que eles fizeram. Conduziram o paralítico e não podiam aproximar-se por causa da multidão e descobriram o telhado e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. A fé na pessoa de Jesus leva a agir, leva a fazer obras. Quantas pessoas neste mundo necessitam de amigos como estes? Que tenham a certeza, a fé que tudo o que precisam de fazer é levá-los a Jesus. Não importa como e quanto custar. Mas Jesus viu também em profundidade a necessidade do paralítico. Muito provavelmente que o paralítico e os amigos queriam era que Jesus curasse aquele homem. Naquele momento, esse era o seu maior problema. E Jesus compreende os nossos problemas. Ele preocupa-se com o nosso sofrimento. Mas principalmente com o maior problema que temos, que não é doença, que não é falta de emprego, não é crise no lar, não é o que alguém nos fez de mal. O nosso maior problema é o pecado. Jesus vai ao fundo da nossa situação, pois os maiores desejos do nosso coração não são o que nós desejamos no imediato. Aquilo sobre o que podemos dizer: se este assunto fosse resolvido na minha vida, tudo ficava bem. Neste caso deste homem, ele poderia achar que se pudesse andar, tudo ficaria bem na sua vida. Todos o iriam respeitar, poderia trabalhar, entrar no templo, nunca mais seria infeliz. Mas sabemos que passados alguns meses, se não semanas ou dias, a tristeza voltaria. Pois a tristeza não está relacionada com o que possamos ou não ter fisicamente, mas está relacionada com o que somos no mais íntimo do nosso ser. E no mais íntimo do nosso ser, nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Só Jesus, sendo nós filhos, como ele chamou este homem, sendo nós dependentes dele, pode mudar o mais íntimo do nosso ser e dar-nos a verdadeira identidade, aquela que Deus criou para nós sermos. Pessoas verdadeiramente realizadas. Ter os pecados perdoados é algo que necessitamos todos os dias. Embora possamos ir a Jesus todos os dias com as nossas dificuldades, os nossos pedidos, o que Ele quer dar-nos em primeiro lugar é o perdão dos nossos pecados. É lembrar-nos que dependemos não das circunstâncias, mas dele, da sua graça, do seu perdão, para vivermos plenamente na presença de Deus. Deus satisfazer todos os desejos do nosso coração pode ser a pior coisa que nos pode acontecer na vida. E por isso Jesus disse a este homem: perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus fez isso também porque ele queria ir fundo na intenção dos escribas e da multidão. A incredulidade dos religiosos fez Jesus colocar-lhes a questão do que é mais fácil dizer. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: qual é mais fácil? Jesus sabia que não ia ser nada fácil garantir a eficácia do perdão dos pecados. Jesus sabia que ia-lhe custar a própria vida e a separação do Pai. Pode parecer mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, mas custou muito a Jesus. Embora seja fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ninguém sabe, ninguém vê, a Jesus custou-lhe a própria vida. Mas para que todos soubessem quem Jesus era, a autoridade que ele tinha, ele curou o paralítico, para que todos soubessem que Jesus tem realmente poder, autoridade para perdoar os pecados. Por isso ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos. Podemos perguntar a nós mesmos: quem sou eu nesta história? Sou um dos 4 amigos? Tenho fé para levar as pessoas a Jesus? Ou será que nesta história eu sou o paralítico?
Jesus vai satisfazer os desejos do meu coração quando o meu coração estiver com as prioridades certas. E isso só acontece quando ele passa a ser a prioridade na nossa vida. Aí Jesus não só satisfaz essa necessidade prioritária, como ele mesmo é aquele que preenche essa profunda e prioritária necessidade. Ou será que eu sou como os religiosos que rejeitaram Jesus? Rejeitaram o Filho do Homem, aquele que Daniel viu na sua visão, a quem foi dado toda a autoridade, todo o poder, para reinar, para julgar, mas que se apresentou na sua primeira vinda com autoridade para perdoar. Ser como os religiosos é estar na posição mais crítica, mais perigosa, porque todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Todos os que estavam ali em Cafarnaum, eles viram aquilo que Jesus fez, a sua autoridade, o seu poder, glorificaram a Deus. Mas sabemos que, embora ficassem admirados e dessem glória a Deus, sabemos que Cafarnaum não creu em Jesus. Em Mateus 11:23 nós lemos: e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Cafarnaum, esse lugar em que Jesus fez milagres, em que Jesus fez tantas maravilhas, em que tantos ficaram admirados. Jesus profetizou sobre esta cidade que seria abatida até aos infernos. Porquê? Porque não adianta nós ficarmos admirados, até darmos glória a Deus pelas bênçãos que recebemos, mas não reconhecermos a autoridade, o poder que o Filho do Homem, Jesus, tem na terra para fazer o mais importante: perdoar os nossos pecados.